Muito bem. Agora, quais são as implicações éticas da volta de Cristo? Esperar a volta de Cristo. O que é que isso tem a ver com minha vida no dia a dia? É isso que Paulo vai dizer nos restantes dos versículos. Como é que eu devo viver? Como deve ser o meu relacionamento com Deus e com as outras pessoas? Primeiramente, viver uma vida de santidade. Olha o que Pedro diz aí no verso 11. Visto que todas estas coisas, o quê? Que haverá o fim do mundo, que Deus haverá de destruir o mundo com fogo, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Esperar a volta de Cristo significa viver em santidade e piedade. Se uma pessoa diz que é crente, que espera a volta de Cristo, mas vive como ímpio, ele não está esperando a volta de Cristo. Porque Paulo diz, olha, você está esperando, você crê na promessa da sua vinda, você não é como os escarnecedores que a negam, você crê que um dia Deus haverá de transformar esta terra e vai destruir este mundo com fogo, você crê nisso? Aí você diz, sim. Aí o que é que ele diz? Então viva em santidade e piedade. Eu não posso conceber, meus irmãos, outra maneira de viver a não ser assim. Como a pessoa diz que é crente, uma pessoa espera a volta de Cristo, sabe que um dia haverá um juízo e vive de qualquer jeito, vive como ímpio, praticando as mesmas coisas dos ímpios, se comportando como ímpio. Pedro diz, você espera a volta de Cristo, então viva em santidade e piedade. Esta é a primeira implicação ética de esperar a volta de Cristo. Não tem outra, irmãos. Não tem outra. Esperar a volta de Cristo significa que enquanto Ele não vem, enquanto Ele não volta, eu vou viver em santidade. E Deus não espera isso, menos do que isso do seu povo. O mesmo Pedro, lá na sua primeira carta, diz assim, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Um grande escritor chamado A.W. Tozer, ele diz o seguinte, santos não santos, é a maior tragédia do cristianismo. Ou seja, uma pessoa que diz que é crente e é santa porque foi separada, mas não vive como santo, é uma tragédia para o cristianismo. É um mau testemunho para a igreja. Todo crente espera a volta de Cristo, porque esta, meus irmãos, é a grande esperança da igreja. Se Cristo não vai voltar, se não há esperança de novo céu e nova terra, se não há um mundo melhor do que este, então, como disse os poetas antigos, então comeremos e beberemos, que amanhã morreremos. Vamos viver do jeito que quisermos, da maneira como quisermos. Mas Ele vai voltar. E Ele vai voltar, não é para salvar, Ele vai voltar para o juízo. Como nós devemos viver? Viver em santo procedimento e piedade. Esta é a primeira implicação ética da volta de Cristo. Segunda implicação ética, evangelização. Veja o que ele diz no verso 12. Esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A grande pergunta é, como é que nós podemos apressar a vinda de Deus? Como é que nós podemos apressar? Só tem uma forma, evangelizando. Por que Cristo não voltou ainda? Porque ainda há eleitos para serem resgatados. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 24, abra comigo. Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E aí o quê?
então virá o fim. Sabe por que o fim ainda não veio? Porque Deus ainda tem eleitos. E esse eleito, quem é que tem que buscá-los? Somos nós. Como é que nós buscamos os eleitos? Evangelizando. Uma pessoa que crê na volta de Cristo, mas não vive na impiedade, que não vive evangelizando, proclamando as boas novas, ela não espera a volta de Cristo. Ela está esperando outra coisa. Eu não sei o que é. Mas a implicação ética é viver em santidade e proclamando as boas novas, evangelizando. E hoje nós temos muito medo de evangelizar, né, irmãos? Antigamente isso era o evangelho pessoal, que a gente ia na casa, confrontava. O evangelho em massa, em público. Mas hoje nós temos as mídias, que alcança tantas pessoas que às vezes estão desesperadas, angustiadas, ansiosas, deprimidas. E elas encontram, através das redes sociais e de igrejas que pregam a verdade, mensagens cantadas, pregadas, que proclamam o evangelho do reino, que fala da salvação em Cristo, que mostra que existe um caminho melhor, que há uma salvação, que há perdão dos pecados. Então, essa é a maneira também de nós evangelizarmos. E a última implicação ética é esperança na promessa do Senhor. Verso 13. Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui. Eu só quero dizer Paulo, né? Acostumado a pregar tanto na carta de Paulo. Olha o que Pedro diz aqui. Nós, porém, ele está dizendo o seguinte: os ímpios, os escarnecedores dizem o quê? Que não haverá a volta de Cristo. Eles dizem que todas as coisas, desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas quanto a nós, ele diz, nós porém, verso 13, segundo a sua promessa, não é segundo Pedro, não é coisa criada da cabeça de Pedro, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Onde é que está essa promessa aí? Olha lá na sua Bíblia, na nota de rodapé, que você vai encontrar essa promessa. Está lá em Isaías 65. Nós, porém, Pedro está dizendo, nós somos diferentes. Nós cremos diferente. Nós cremos na volta do Senhor. Nós cremos na sua promessa. E nós aguardamos novos céus e nova terra. Preste atenção, irmãos, que não é outra terra e outro céu. É novos céus e nova terra. Ou seja, essa terra transformada juntamente com o céu. Não é outra terra. Deus não vai criar outra terra. Ele vai transformar esta terra. Deus não vai criar outro céu. Ele vai transformar o céu que já existe. Novos. Por exemplo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É uma nova criatura, não é outra criatura. Não é verdade? Você ainda é a mesma pessoa. A mesma fachada. Né? Mas você é uma nova criatura. Então, meus irmãos, nós aguardamos, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Somente lá haverá justiça. Enquanto nós vivemos aqui, nós vamos sempre nos queixar. A vida não é justa. Há tantas injustiças. Então não espere justiça nesse mundo. Não aguarde justiça. Não brigue por justiça nesse mundo. No sentido de que você vai viver ansioso porque as pessoas foram injustas com você, o governo foi injusto com você, a vida é injusta com você. Somente lá no céu, nova terra, haverá justiça. Eu quero só terminar com um versículo lá de Salmo 85, verso 10. Leia comigo esse verso. Salmo 85, verso 10.
85:10, Salmo diz assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz, fizeram o quê? Se beijaram. Sabe por que nós não temos paz neste mundo? Quando eu digo paz, não estou falando da nossa paz interior. Estou falando paz no sentido global, geral. Por que quando a gente pensa que está em paz surge uma guerra? Por que quando a gente pensa que está em paz surge uma pandemia? Por que a gente pensa que quando nós estamos em paz começa a haver conflitos? Por que é? Porque não existe justiça. A paz e a justiça andam juntas. Neste mundo é um mundo de injustiças. Por isso nós não temos paz. Mas um dia a paz e a justiça vão se beijar. Isso só vai acontecer no novos céus e na nova terra. Até lá, nós sempre iremos nos queixar. A vida é injusta. A igreja é injusta. As pessoas são injustas. O mundo é injusto. Mas nós aguardamos, cada um do crente aguarda novos céus e nova terra. Esse mundo, meus irmãos, não é tudo que existe. Ser crente não é simplesmente ser religioso. Ser crente é aguardar a bendita esperança que um dia Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, nós estaremos com Ele para sempre, nos novos céus e na nova terra. Você crê nessa verdade? E você que não é crente, qual a sua esperança deste mundo? Por que você vive aqui? O que lhe impulsiona todo dia a se acordar de manhã, a trabalhar, a estudar, a batalhar pela vida? O que lhe impulsiona sair de casa para a batalha todos os dias? Só existe uma única motivação. O Senhor veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e um dia Ele vai voltar. Está demorando, não está? Está demorando? Muitas pessoas dizem, no tempo de Pedro já diziam. Pedro diz, vocês esquecem que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nós, porém, aguardamos, segundo a sua promessa, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu quero pedir ao nosso irmão Júnior Parente que possa orar ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, pela sua promessa, e que esta palavra tenha chegado aos nossos corações e que possa chegar também no coração de muitas pessoas que estão desesperadas, estão angustiadas, sem sentido para a vida, mas que existe um mundo melhor, e este mundo não é aqui, é somente no novos céus e na nova terra. Vamos orar.